Fala pessoal, boa tarde para vocês, ou melhor, boa noite, né? Porque vocês vão ouvir a aula à noite. Esse é o nosso penúltimo encontro da Apologética 2. A gente vai falar rapidamente sobre um assunto que tem relação com esse tema. E na próxima quarta é o dia de entregar a avaliação. Mas aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer mais uma aula de algum tópico específico aí da Apologética. E vou estabelecer um prazo para vocês entregarem os trabalhos todos no mesmo dia, para que eu possa colocar lá a nota de vocês, beleza? O nosso tópico hoje é um nome meio complicado, meio difícil, não muito usual, que é o acognosticismo. Acognosticismo. Você não pode confundir com gnosticismo, tá? Gnosticismo é uma outra questão, outra coisa, bastante diferente, embora haja uma relação. Então, agnóstico, o A é uma preposição de negação, é aquele que não tem conhecimento, gnose é conhecimento, sobre Deus. Então, ele não tem esse conhecimento. Ou ele afirma que não é possível ter esse conhecimento sobre Deus. Então Deus não pode ser conhecido. Esse é o agnóstico. O gnóstico é aquele que acredita que Deus pode ser conhecido somente pela razão. E para isso, só alguns poucos homens aí mais felizes teriam essa capacidade racional de conhecer esse Deus. Então, agnóstico, ele diz que não existe conhecimento sobre Deus. Gnóstico fala que existe conhecimento sobre Deus, porém esse conhecimento só pode ser adquirido pela razão, e nem todos os humanos são portadores dessa capacidade racional para compreender Deus. E a cognosticismo vai dizer o seguinte: nós não podemos falar sobre Deus, ou seja, de forma cognitiva, através de uma linguagem. Então não há nenhuma possibilidade de um ser humano fazer um discurso linguístico sobre Deus. Então é exatamente a impossibilidade de falar de forma significativa sobre Deus. Então quando a gente fala de cognição, a gente está falando de uma área da neurociência que vai trabalhar a capacidade do indivíduo de interlocução, de compreensão, de formulação, de interação. São todas as possibilidades que a gente tem para interação com o meio, interação com a gente mesmo, interação com o outro. Então, muito dessa parte cognitiva, ela é manifesta pela linguagem. Então, vale citar aqui que linguagem é diferente de fala. Fala, o papagaio também fala. Linguagem é você conseguir articular um discurso coerente, racional, que facilite a interação entre os seres e entre você e a criação. Então, a linguagem ela é algo especificamente para o ser humano. A fala não. Essa capacidade cognitiva de fazer interlocução, proposição, de discutir, de mediar, de acionar através da linguagem. Existe uma discussão muito forte entre essa relação do pensamento com a linguagem. Então, alguns acreditam que o pensamento vem primeiro, entendendo essa questão motora de que o cérebro coordena o resto do corpo. Primeiro eu penso, então eu crio um pensamento e verbalizo esse pensamento em forma de linguagem. Isso pode ser chamado de linguística ou de neurolinguística, que é você formular um pensamento e gerar uma linguagem. Outros já acreditam que são coisas separadas, que você pode não ter pensado alguma coisa e ter feito uma linguagem sobre isso. Mas isso não é o nosso caso específico. Então a cognosticista vai dizer o seguinte: não dá para fazer uma linguagem sobre Deus, não dá para discursar sobre Ele, não dá para falar sobre Ele de forma cognitiva, inteligente, relacional. Então a questão é exatamente essa, precisa reforçar o que é linguagem. Então a linguagem não é fala, linguagem é uma capacidade dada a nós humanos, em que a gente vai se utilizar desse sistema muito complexo de linguagem, de fala e de comunicação. Isso vai durar toda a nossa vida. E nessa linguagem articulada de forma cognitiva, por exemplo, a criança, quando ela nasce, antes dela ter uma linguagem, ou antes de ter uma fala, ela se comunica.
E o primeiro meio de comunicação de uma pessoa é o choro. Então a criança está com fome, ela chora. Aí a mãe imagina que ela está com fome, então a mãe vai lá e faz a mamadeira ou dá o peito. Então quem dá o significado do choro é a mãe, não é a criança. Mas o choro é uma forma da criança comunicar se ela está com fome, se ela está com algum tipo de dor, se ela está estressada. Então a linguagem é isso. A linguagem permite com que a gente se comunique para se alimentar, para trabalhar, para estudar, para todas as atividades. É preciso haver essa comunicação através da linguagem. Vocês lembram do chacrinha, né? Quem não se comunica, se trumbica. É claro que comunicação não necessariamente significa linguagem, porque você pode ter uma comunicação não verbal, uma comunicação corporal, através de texto escrito. Então, comunicação é um pouco mais. Mas a via mais usual aí para a gente falar é a linguagem. Quando uma criança, por exemplo, tem dificuldade tem 2, 3 anos e ela não consegue falar, normalmente ela pode ter um problema estrutural, pode ser um autismo, alguma coisa, então ela tem uma asfasia, ou seja, uma dificuldade de fazer uma linguagem articulada. Então, qualquer problema no cérebro, seja uma esquizofrenia, seja um Alzheimer, seja um aneurisma cerebral, uma das primeiras funções a serem alteradas é a fala. A pessoa muda, gera uma fala desconexada, sem sentido, chamado de linguagem asfásica, né? Que ela não tem mais aquela capacidade de fazer uma linguagem estruturada na questão do pensamento. Então, o acognosticista é o indivíduo que fala, tudo bem, Deus pode até existir, ou não, mas me fale sobre ele de forma cognitiva. É complicado, né? A gente tem que defender esse questionamento desse grupo. Então, a defesa da fé é para isso. Como é que você defende a existência de Deus numa linguagem se o cara fala que Deus não pode ser compreendido pela linguagem? E aí, eu vou me colocar aqui no papel de diabinho, né, para poder dizer que pode ser que eles tenham razão. Por exemplo, quando a Bíblia fala que o amor de Deus excede toda a capacidade de entendimento, Deus está me chamando de burro. Porque se excede o meu entendimento, como eu posso entender? Né? Se a graça de Deus excede todo entendimento, como que eu posso... não é para mim, porque excede a minha capacidade de entendimento, ou seja, está para além. Então a gente precisa entender isso. O que de Deus se pode conhecer é aquilo que ele se deixou ser conhecido. É muito pouco. Então ninguém sabe nada sobre Deus, a não ser Ele mesmo. O que a gente sabe é um pouquinho, porque não dá para uma mente finita captar o infinito. Então a gente até tem aquela compreensão do C.S. Lewis, que Deus, para ser conhecido, se permitiu um rebaixamento humano, que ele permitir ser conhecido através de uma linguagem humana. Então quando eu falo assim, Deus é amor, a minha referência de amor é o amor que eu conheço dos seres humanos. Então Deus é muito mais do que isso. Deus é bom. O meu conceito de bom é o bom das relações humanas. Então eu estou usando uma linguagem humana para me referir a Deus, mas Deus com certeza ou é muito mais ou muito menos do que a gente está falando. Não dá para você descrever. O próprio Freud, quando vai falar da questão da religião como arma dos fracos, e ele fala que a gente chama Deus de pai porque a gente fica adulto na idade e quer ter um protetor. Então, para se manter criança, a gente procura uma pessoa para ser pai e chama Deus de pai. Aí eu fico adulto na idade, mas uma criança eterna, porque eu tenho alguém que eu dependo constantemente. Então, a questão exatamente é essa. Talvez a nossa defesa fosse dizer assim, mas Deus se permitiu. Deu a ele essa permissão, já que ele não precisa pedir permissão a ninguém, de ser conhecido também numa linguagem humana. Mas a linguagem humana não comunica nada sobre Deus, né? Porque a linguagem humana é uma linguagem humana. Ela não tem capacidade cognitiva de discursar sobre uma relação que está além dela, nesse sentido físico, não, metafísico, melhor falando. Como que a gente pode pensar esse agognosticismo? Dividindo em duas vertentes. Primeiro, são as afirmações definidoras sobre Deus e as afirmações empíricas.
afirmação definidora é empírica. Se você me falar assim, poxa, eu estava vindo para aqui, Deus me disse que eu ia cair da ponte. Eu falo, me prove. Aí você fala, não, eu tive uma experiência. Então, se você teve uma experiência, é empírico. Não tem como questionar a sua experiência e nem você tem como provar a sua experiência. Então, eu posso ter uma afirmação sobre Deus empírica. Eu tive uma experiência de cura, eu tive uma experiência de receber alguma coisa, e eu então faço um discurso de uma forma empírica. E definidora seria uma coisa mais concreta, né? Então, como que funciona essa questão empírica? É um princípio que vai dizer o seguinte: as afirmações sobre Deus, elas precisam ser analisadas, precisam ser analíticas, precisam ter relações de ideias, de questões sintéticas, mesmo que elas sejam definidoras ou que sejam empíricas. As definidoras, as afirmações definidoras sobre Deus não têm nenhum tipo de conteúdo e não dizem nada sobre o mundo. Você fala, Deus é maravilhoso. Isso não está dizendo nada. Não está dizendo nada para o mundo, né? As afirmações empíricas têm um conteúdo, que é o conteúdo da sua experiência, mas não diz nada de concreto sobre nenhum tipo de realidade no mundo metafísico, no mundo para além da física. Só diz para a sua realidade. Na verdade, diz só para você. A experiência é sua, foi você que a teve, ela não serve para mim, só serve para você, mas ela tem conteúdo, porque eu preciso respeitar a sua experiência e considerar a sua experiência algo que você vivenciou. Porém, ele não diz nada sobre nada, muito menos sobre Deus. Então, na verdade, todo discurso sobre Deus, toda fala sobre Deus, seja sobre existência, inexistência, atributos, elas são sempre de naturezas, talvez nunca filosófica, embora pudesse ser pela questão especulativa, mas nunca confiável ou provável, ou que você possa ter segurança dentro desse argumento de que não dá para se discursar sobre Deus. Por exemplo, um cara que foi criado por um pai muito violento, ele vai dizer que Deus é mau. Uma pessoa que foi criada por um pai bondoso fala que Deus é bom. Então, muitas pessoas têm uma relação melhor com Deus ligada à sua relação com seu pai, né? Por exemplo, no Japão, onde nós temos lá pelo menos 4 coisas que são odiadas: terremoto, fogo, bomba e a figura do pai. O pai é odiado no Japão. Então, nos anos 60, foi um missionário para lá pregar o evangelho e pregava Deus como pai. Ninguém aceitava o evangelho. Aí disseram para ele que a figura do pai é uma figura abusiva no Japão. Ele começou a pregar Deus como mãe. Aí as pessoas compreenderam e receberam. Por quê? Porque ao usar a linguagem pai, naquele contexto, não comunicava. Usou mãe, comunicou. Então era mais uma linguagem humana, dentro de uma afeição humana de carinho, que fez com que as pessoas tivessem uma referência ou uma relação com Deus. Então caminha muito por esse aspecto aí. Essas afirmações definidoras, elas até são úteis nas questões empíricas, nas questões práticas, mas elas não informam nada sobre a realidade metafísica. Por exemplo, o que a gente sabe sobre a morte? Nunca ninguém veio falar. Então, é só na questão empírica. Você crê que quem morreu vai ressuscitar e vai ficar com Deus? O kardecista crê que vai reencarnar? O estoico crê que morreu, acabou? Então, é uma crença, não é uma questão afirmativa, porque faz parte da experiência de fé de cada um, que gera essa expectativa em relação à morte. Então, não tem um discurso prático sobre a morte. Aí você fala, não, mas a Bíblia diz, mas o islâmico fala, mas o Alcorão diz. Aí você fala, mas a Bíblia diz. Aí o Testemunho de Jeová fala, mas o Ellen White também diz. Então, é experiência. Por isso que é preciso entender e compreender a relação com os diferentes. Essa questão da religiosidade, das religiões, é preciso haver um respeito mútuo, porque é questão de experiência. Então, se a sua experiência é válida, você não pode de forma nenhuma agredir o outro, porque a experiência também é dele, então tem que ser válida. Não dá para ser a sua válida do outro não válida, aí teria um princípio de contradição. Se a experiência de cada um é válida, não pode ser só a sua, tem que ser de cada um. Então tem que ir bastante devagarzinho aí para poder a gente não ter mais dificuldade do que a gente já tem. Porque a realidade metafísica, seja além da física transcendental, é uma realidade desconhecida na verdade.
Então, eles diriam o seguinte, para a gente focar aqui: existe uma ausência de qualquer sentido numa discussão sobre Deus. Qualquer discussão no campo da semântica sobre Deus não tem sentido nenhum, porque você não está falando sobre Deus, não tem como falar sobre Ele. Então não é possível conhecer Deus, muito menos expressá-lo em palavras, né? Na verdade, para eles, o acognosticismo, o próprio termo Deus não tem significado algum. Por exemplo, eles dizem isso. Eu penso um pouquinho parecido. Olha só. Quando eu era criança que eu assistia a Xuxa, ela agradecia e falava assim: o cara lá de cima, Deus. Um fala que é Alá, outro fala que é Deus. Hoje o pessoal da academia usa o arquiteto. São várias palavras, dentro de várias linguagens, para se referir a Deus. Mas nenhuma delas tem significado nenhum em si mesmo. Então, se você não consegue, se a linguagem não consegue falar sobre Deus, o próprio termo Deus não significa nada. Porque é um termo dentro de uma linguagem humana. É uma força, é uma energia. Ainda assim, é dentro de uma linguagem humana, né? Então, o acognosticista vai dizer: é impossível discursar sobre Deus, mesmo que ele exista, né? Então, a palavra Deus não tem nenhuma relação transcendente, a não ser o significado terreno que a gente possa atribuir alguma força, alguma energia que nos favorece ou nos desfavorece. Então, para a gente argumentar contra isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ouvir o oponente com a escuta assertiva e perceber os pontos frágeis da sua argumentação, para você poder dar o bote. Então, não caia na questão da discussão tola do bate-boca. Ouça, né? Ouça com atenção, para você entender como ele formula a sua compreensão. Então, se a gente for levar em conta que qualquer definição na linguagem sobre qualquer outra coisa é sem conteúdo e é vazio, ou que essa fala sobre isso não corresponde à realidade do que aquilo possa ser, ou é uma fala sobre aquilo, mas que na verdade está carregado da minha experiência, então a gente vai falar assim: então é sem sentido falar de qualquer coisa, né? De qualquer coisa que você não tenha tocado, não tenha provado, não tenha visto. Então, essa questão empírica é uma questão que justificaria bem essa argumentação, embora a gente não pudesse de forma nenhuma fazer uma argumentação definidora. Aí vai entrar dois termos usados por eles, né? Já que não há conhecimento cognitivo de Deus, todo mundo deve permanecer acognóstico, ou seja, sem falar nada sobre Deus. Ou então, eles vão falar de dois termos: o místico ou o inexpressável. Olha só. Ou eu vou falar de forma mística sobre Deus, ou eu não vou conseguir expressar nada sobre Ele. Então, embora ele possa ser experimentado pela a questão empírica novamente, essa experiência não pode ser verbalizada, ela não pode ser comunicada em termos de significados. Ou seja, a maneira em que as coisas são no mundo é uma questão absolutamente relevante para o que é superior. Deus não se revela no mundo. Então, como as coisas são aqui, o coronavírus, isso é completamente irrelevante lá para o mundo da metafísica. Então, as coisas, realmente existem coisas que não podem ser explicadas com palavras. Aí, elas caem na questão da mística, ou seja, é o que não pode se expressar com palavras, ou a gente fica em silêncio, a gente faz um discurso místico, né? Então, ou você fala de forma mística, misturada, ou você não expressa nada. Então, se Deus pudesse expressar-se por meio de palavras, seria um livro que teriam todos os outros livros, né? Porque não tem como colocar isso em livros, né? Então, eles vão dizer que não existe nenhuma revelação proposicional de Deus, ou seja, de fala, e também não existe nenhuma forma de você ter uma questão cognitiva em relação ao sobrenatural, ao que é transcendente. Então, a discussão sobre Deus pode acontecer e acontece, mas ela não é metafísica, ou seja, ela não diz nada sobre a existência e a natureza de Deus. Então, para a gente é ruim por quê?
porque a gente fala, se expressa em relação a ele, mas a gente não teria como realmente ou aceitar que essa linguagem fala tudo sobre ele. Então, tanto o agnóstico quanto o acognóstico, né, eles deixam esse dilema para a gente, né? Qualquer afirmação sobre Deus é improvável, é impossível, é irreal, a não ser que seja uma afirmação ou um discurso místico baseado numa experiência que alguém teve. Assim, eu quando trabalhava no hospital, todo mundo dizia que Jesus entrava de madrugada de roupa branca para curar ele. É claro, ele está no hospital, só pode ser de roupa branca, mas ele dizia: Jesus entrou aqui essa noite, mexeu no meu soro, e contava a experiência dele. Aqui no hospital você sabe que de branco, né, e a pessoa fica muito suscetível a isso, mas você jamais vai falar assim: não, é mentira. Não, é uma experiência que ele está contando, mas isso é místico, né? Porque pode também chegar o outro lá e falar assim: eu estava aqui a noite toda e não entrou ninguém, entrou um cara de roupa preta para me matar. Também é um discurso místico, mas essa que é a grande questão, né? Eles não admitem essa possibilidade. Agora, o que eu queria deixar de avaliação em relação a isso, uma defesa, né, para dar uma trabalhada mais de uma forma que a gente possa se defender, quais seriam as críticas que a gente pode fazer para o acognóstico? Se você tentar negar qualquer afirmação sobre Deus, isso já é uma afirmação, certo? Então eu vou dizer: não existe a cidade de Cancún. Isso é uma afirmação. E se é uma afirmação, é uma linguagem. Então não dá para se delimitar linguagem, né, e pensamento sem que você não transcenda os limites dos mesmos tópicos que você está pensando. Então é contraditório expressar o argumento de que o inexprimível não pode ser expressado. Como que eu não aceito uma linguagem sobre Deus e acredito que eu posso dizer que ele não pode cair numa linguagem? Isso também é uma linguagem. Entendeu? Então, quando eu falo que não pode se fazer uma linguagem sobre ele, isso é uma afirmação de que existe uma linguagem sobre ele. Então, a afirmativa de que eu posso fazer também seria verídica. Então, se pensar, né, se pensou lá o que é impensável. Ele pensou o impensável. Mas isso acontece e não é contraditório. Então, a linguagem, ou seja, o pensamento e a realidade não podem ser excludentes, pois toda tentativa de se separar de forma completa implica numa interação. Então é melhor pensar que há uma possibilidade de convergência, é melhor levar à tona de que Deus se revelou, se deu a conhecer, e que todo esse conhecimento, né, numa questão de figura de linguagem, porque não é todo, o que se pode ter de conhecimento foi o que ele permitiu. Passou disso, não é possível, devido a essa diferença entre uma mente humana e uma mente divina. Então não se dá a conhecer. Não tem como, ou melhor, não tem como fazer uma linguagem sobre alguém que está além da sua realidade. Então esse é um grupo muito forte, desconhecido porque se confunde muito com agnóstico, mas na verdade eles nem discutem muito se Deus existe ou não, discutem o fato de que você não pode fazer nenhum tipo de linguagem, você não pode falar sobre Deus, não pode discursar sobre Deus, porque não há nenhuma possibilidade da mente humana fazer discurso sobre algo que é metafísico. O máximo que você pode ter é contar a sua experiência, isso é muito místico, não tem nenhum tipo de valor, não tem nenhum tipo de relevância para aquilo que de fato Deus seria. Então vamos ficar por aqui, que hoje eu estou com preguiça. Aí faz assim, na próxima semana, na próxima quarta, eu vou gravar um outro pedaço de aula e vou marcar uma data para vocês mandarem para o meu e-mail o trabalho para que eu possa botar a nota lá de vocês. Valeu!